quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar de algo tão forte. Juízes capítulo 7, versículo 16. Irmão, preste muita atenção, porque a palavra dessa noite é libertadora. A palavra dessa noite é água que lava. A palavra dessa noite vai te dar algumas respostas. Você que é empresário, empresária, você que é casado, casada, você que é pastor, pastora, você que exerce uma função secular lá no mundo, ou uma função de tempo integral na obra de Deus. Ou seja, essa palavra, ela é para todo cristão. Eu quero falar sobre como liberar o Espírito no meu dia a dia, de maneira que as circunstâncias obedeçam à minha fé. Como liberar o meu espírito dia a dia, de maneira que as minhas circunstâncias obedeçam à minha fé. Quantos querem aprender a liberar o seu espírito? Está escrito assim em Juízes 7, versículo 16. Então repartiu os 300 homens e 3 companhias deles, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios. Deus não tem como encher você se você não se esvaziar, irmão. Você é o cântaro que tem que ser vazio, para que haja dentro desse cântaro não um ego inchado, mas haja tochas neles. Diga tochas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu declarar a palavra, confessar a palavra, adorar a Deus, louvar a Deus, ou seja, quando eu tocar a trombeta, e todos comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabete. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azé, de toda Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas.
Nós temos sido ensinados sobre declarar a palavra, confessar a palavra de Deus. E realmente essa é uma chave espiritual. Quando Deus fala no seu espírito e você replica o que Deus falou, de alguma maneira falando, você louva, você agradece, você adora, você determina, você decreta. Sempre que Deus te dá uma palavra, você precisa tocar a trombeta. Ou seja, a palavra dita no reino do Espírito precisa ser dita no reino físico. A palavra dita no meu coração precisa ser proclamada pela minha boca. Por isso que a Bíblia diz: com o coração se crê a respeito da justiça. Ou seja, o meu coração crê, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, com a boca eu confesso a respeito da salvação. Como que eu confesso? Repetindo. Repita comigo: agradecendo a Deus, adorando a Deus, fazendo decretos, determinando, simplesmente falando a palavra. Ou seja, você não pode ficar calado se você tem uma palavra de Deus. Você tem que, de alguma maneira, através da sua boca, liberar a semente. Palavras são sementes. Sementes produzem colheitas. Colheitas mudam a sua história. Então nós temos sido muito treinados. Eu já tive muitas experiências com Deus, confessando a palavra. Eu já fui curado, irmãos, talvez eu poderia dizer milhares de vezes, eu não sei quantas vezes, simplesmente falando a palavra, simplesmente falando com a dor, falando com o problema. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um seminário numa cidade aqui perto do interior, em Goiatuba, e me deu uma cólica renal muito forte. E quem já teve cólica renal sabe o que é uma cólica renal. Dizem que é uma das maiores dores que existem, e eu não desmarquei o congresso, eu fui com a cólica renal e tudo. Eu lembro que eu estava na casa dos pastores e o farmacêutico ia lá na minha casa aplicar na veia Buscopan para que eu pudesse conseguir pregar. Fiz o seminário à custa de injeção. Quando eu voltei para Goiânia, eu marquei uma consulta no médico. Não tem nada de errado com isso. Mas aí o Espírito Santo falou assim comigo: não vai no médico. Pronto, ele resolveu o problema. Se você tem uma palavra, você tem a solução. O que eu fui fazer? Na segunda-feira, eu não sei que horas eu me levantei e comecei a declarar a palavra. Eu ficava agradecendo a Deus: Senhor, eu te louvo, porque eu sou curado, eu sou sarado. E eu fui declarando, adorando, confessando, louvando, agradecendo, declarando, confessando, louvando e agradecendo. 3h30 depois que eu estava ali, desculpe a intimidade, estava sentado no vaso adorando. Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Quando eu olhei a pedra, e eu fui completamente curado, e nunca mais meus rins ficaram enfermos, porque o que Deus faz, Ele faz para sempre. Nunca mais terei pedra renal, porque Jesus já me curou disso. Porém, esse andar em fé, que é o andar segundo o Espírito, que é o andar no poder, que traz resultados, porque você fala e as coisas acontecem, ele é muito saudável, ele em si mesmo é perfeito. Porém, por causa da habitação da carne em nós,
pode surgir alguns crescimentos indesejados nas nossas emoções. Podem surgir alguns crescimentos indesejáveis nas nossas emoções, no nosso caminhar de vitória. Por exemplo, a vaidade, a soberba, o orgulho. De repente começa a dar tanto certo que você nem percebe que um tumor emocional começa a se manifestar, uma coisa purulenta. E sobre aquela fé que estava tão livre, tão simples, tão funcional, começa a operar um peso, que não é um diabo. É a sua própria alma achando que foi você que fez. Foi o diabo. É a sua própria alma te enganando, que você é que conquistou aquilo. Você não conquistou nada, foi a palavra de Deus que gerou. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, o maior segredo de um vencedor é que ele permanece vivendo do que Deus diz. O maior segredo de um vencedor, como diz aqui o texto, permaneceu cada um no seu lugar. Meu irmão, permaneça no lugar da palavra que Deus te deu. Não solte essa palavra. Não solte essa palavra. Porque o que Deus diz é. Já é. Para mim é. O que Deus diz é. Então, se Deus te dá uma palavra, aquilo já aconteceu. Se Deus te dá uma palavra, aquilo para Deus, e deveria ser para você, já é passado. Se Deus te dá uma palavra, aquilo já é um fato. Aquilo já é história. Se Deus te dá uma palavra, aquilo não é história, aquilo é história. O que é história? É o que aconteceu. Quando Deus fala, aquilo já aconteceu. Deus não fala para fazer, Deus fala para que você descubra que está feito. Deus não fala para fazer, Deus fala para que você descubra que já está feito. E através do seu crer com o coração e confessar com a sua boca, você alcance o comportamento que manifesta. Você alcance a atitude que apropria. E a gente vai vencendo de fé em fé. A Bíblia diz que Jesus montado num cavalo branco, ele sai vencendo e para vencer. Vamos profetizar isso? Diga: eu estou sentado com ele num cavalo branco. Eu saio vencendo e para vencer. Ou seja, eu estou vencendo o que eu estou passando agora, e eu vou vencer o que eu vou passar amanhã, em nome de Jesus. Esse é o estado que a fé te dá. Essa é a atmosfera, a realidade que a fé te dá. A fé te dá uma condição de plena vitória. Deus falou, já é história. Então eu posso fazer como os discípulos fizeram em dia de sábado, quando eles entraram na plantação e começaram a colher espigas. A religião se levantou contra, porque era sábado. Teologicamente eles estavam errados, mas espiritualmente eles estavam certos. Teologicamente eles tinham que ficar com fome, mas espiritualmente eles tinham que se saciar. E Jesus vira para os religiosos e diz: vocês não viram o que Davi fez quando ele estava com fome? Como ele entrou na casa de Deus e comeu o pão da proposição que não era lícito a ele comer, e ficou sem culpa. Você não vê o que os sacerdotes fazem no sábado? Porque eles violam o sábado, eles vão brincar na piscina, entre aspas, e ficam sem culpa. Meu querido, ande sem culpa.
Ande liberto de qualquer autocondenação. Não tem condenação sobre você. Ah, mas hoje é sábado. Hoje está escrito isso, isso e isso. Querido, Deus nunca vai agir contra a palavra dele. Só que você não conhece as brechas da lei. O Espírito Santo conhece. Deus nunca vai contra a palavra dele. Mas a letra mata e o Espírito vivifica. Não é que Deus abençoou seu erro, é que tem verdades aí nessa história que você está tão longe de descobrir que é melhor você seguir logo o Espírito Santo e receber a bênção. Então vou repetir, tem verdades nessa história que você está tão longe de descobrir que é melhor você obedecer ao Espírito Santo e receber a bênção. Ah, eu não sei onde é que está escrito. Querido, Deus falou, recebe, toma posse. Claro, eu não estou falando de nenhuma aberração. Eu não estou falando de algum pecado explícito. Eu estou falando de uma intimidade com Deus que muitas vezes confronta a nossa teologia. De uma intimidade com Deus que muitas vezes concorre com a nossa doutrina. E querido, entre a sua doutrina e Jesus, por favor, fique com Jesus. Entre os apóstolos e Jesus, fique com Jesus, porque é Jesus que explica os apóstolos, não os apóstolos que explicam Jesus. Qualquer dúvida que você encontrar na carta de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago, você vai encontrar a resposta na vida de Cristo, não na teologia. Jesus é a chave hermenêutica para todas as cartas apostólicas. Jesus é a explicação da Bíblia ambulante. Mas aí vem aqueles crescimentos tumoríficos, aquelas infecções, e você, andando em vitória, se pega com medo. Será que vai dar certo? Puxa, mas eu tenho uma palavra. Deus falou que vai fazer isso, isso e isso. Então, se Ele falou que vai fazer, Ele já fez. Mas está acontecendo isso, isso, isso. Espera aí. Você tem que separar o que está acontecendo do que Deus falou. Porque o que Deus falou o que está acontecendo vai ter que sumir. Você não anda por vista, você anda por fé. Você não anda por vista, você anda por fé. E esses crescimentos tumorais, essas infecções almáticas, elas são terríveis, porque muitas vezes você não percebe que está com elas. É muito sutil essa coisa de você sentir que é você que está fazendo, que está funcionando, porque afinal de contas, você é o cara. Irmãos, como nós somos fáceis de esquecer o sangue de Cristo, como nós temos uma tendência de nos virar contra a cruz de Cristo, e olhar para nós mesmos, achando que nós estamos fazendo alguma coisa. Como nós somos tendentes a sair daquela posição de humilhação nos pés da cruz, onde toda a fonte do que nós precisamos flui. E não é fácil lidar com isso, porque quando uma emoção errada toma conta do quebrantamento, da fé, você nem vê. A hora que você vê, você está soberbo. A hora que você vê, você já está morrendo de medo da situação. A hora que você vê, você já está sentindo um desânimo. Puxa, semana passada eu orei todo dia 4, 5 horas. Essa semana para mim orar 1 hora está sendo um... O que aconteceu? Alguma coisa na sua alma nublou a liberação do Espírito. Puxa, eu tava tão gostoso, o negócio acontecendo, pá. De repente, continua acontecendo, mas tem um peso. Por isso que o escritor de Hebreus fala assim:
deixando todo o pecado e deixando todo o peso. Tem coisas que não são pecados que você está praticando, mas são coisas erradas que você está sentindo. E essas coisas erradas que você está sentindo estão fazendo uma pressão sobre o seu espírito, e o seu espírito agora está trabalhando com dificuldades. A letra mata, mas o espírito vivifica. Irmãos, maturidade é manter o espírito liberado. Maturidade é manter o espírito sobreposto a qualquer sentimento. Não permita jamais que o seu espírito receba um peso, porque nenhum peso é autorizado para o espírito. Andar no espírito é andar em completo descanso. Não tenha sobre ti qualquer cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Ah, mas hoje é sábado. Aí Jesus falou assim: qual dentre vós, possuindo um boi, em dia de sábado, no dia que não pode, na hora que não pode, do jeito que não pode, diante da proibição, diante da lei, e esse boi cair num buraco, qual dentre vós deixa o boi lá? Quem de vós não vai salvar um boi? Meu querido, se você é capaz de quebrar uma doutrina para salvar o boi, imagina o que Deus é capaz de fazer para salvar você. Forte esse aplauso ao Senhor! Se você é capaz de argumentar com a Bíblia para salvar um carro, um negócio, salvar um namoro, um casamento, imagina o que Deus não é capaz de fazer por você. Porque Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. A palavra foi criada para libertar você, não para deixar você mais preso que você já está. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus diz: conhecereis a verdade. A questão não é que você está errando teologicamente, é que você só viu a letra, você não enxergou o significado espiritual que está atrás desse texto. Você não enxergou a verdade, você enxergou a informação. Deus não é Deus de informação, Deus é Deus de revelação. Por isso, não adianta ter só as trombetas nas mãos, você precisa quebrar o cântaro para aliviar o espírito. Você precisa de uma palavrinha chamada quebrantamento. Quebrantamento, uma palavra muito pouco compreendida espiritualmente, porque pessoas pensam que quebrantamento é doença. Ah, o carro capotou 6 vezes, ele quebrou as 2 pernas, aquele irmão está sendo quebrantado. Ele foi atropelado, está passando por um quebrantamento.
Querido, quebrantamento não é uma tragédia que o diabo planeja para você e dá certo, ainda que para você nada vai dar certo do que vem do diabo, em nome de Jesus. Quebrantamento é o cuidado que você tem com a sua alma, para que ela não seja peso sobre o seu espírito. Você entendeu isso? Quebrantamento é você montar vigia sobre a sua mente, e não permitir pensamentos de medo, soberba, incredulidade, dúvida. Não, 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 não. Eu tenho uma tocha aqui dentro. Eu vou quebrar o cântaro. Eu vou quebrar o cântaro. O que significa quebrar o cântaro? Olha para mim. Significa colocar a carne no lugar dela. Quebrantamento significa: eu não aceito. Uma semana está de um jeito, na semana que vem eu estou de outro. Um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo. Um dia eu estou rindo, outro dia eu estou chorando. Espera aí, isso não é o Evangelho. Ei, eu tenho uma trombeta na mão, mas eu tenho uma tocha na mão. Mas essa tocha está involucrada num vaso, num cântaro de barro. Eu vou quebrar esse negócio. Pá! Meu irmão, o Senhor te diz nessa noite: os 300 quebram o cântaro de barro. Ou seja, eles mortificam a carne. Ou seja, eles mantêm a alma no lugar certo. Ou seja, eles equilibram o fluir da fé com a submissão da alma. Eles equilibram o exercício da fé com o exercício de uma mente renovada. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo diz que nós possuímos um tesouro em vasos de barro. Por que esse tesouro em vasos de barro? Paulo diz: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas a excelência do poder só vai ser de Deus se você quebrar o vaso. Como é que você vai liberar o tesouro se o vaso não for quebrado? Como é que você vai liberar o tesouro se você não mudar sua mente, se você não amolecer suas emoções, se esse tumor não sair da sua alma? Tem crentes que estão extremamente enfermos na alma, e eles até exercem fé, mas é com muita dificuldade, porque eles estão tão inchados dos seus egos, que as coisas não estão acontecendo mais na velocidade que estavam. Eles estão tão inchados nas suas opiniões, nos seus argumentos. Querido, quando você tem um espírito liberado, você não precisa de argumento. Quando você tem um espírito liberado, você não precisa da opinião de ninguém. Quando você tem um espírito liberado, cara, você alcançou o que todo mundo tem que alcançar. Porque um espírito liberado, ele cria. Um espírito liberado reescreve. Um espírito liberado recomeça. Um espírito liberado derruba gigantes. Um espírito liberado queima a enfermidade, queima a maldição, queima a pobreza. Um espírito liberado limpa os ares. A Bíblia diz que Satanás funciona como uma potestade do ar. Interessante essa expressão bíblica, potestade do ar. Tem hora que você precisa limpar os ares da sua vida, meu irmão. E não é a sua alma que vai limpar, não, é o seu espírito. As potestades, Jesus disse: onde estiver o corpo, aí ajuntarão os abutres. Vou repetir: onde estiver o corpo, aí ajuntarão os abutres. Onde tiver carne, tem demônio. Então,
A gente tem a mania, né? A gente entra em certos lugares, puxa, eu senti um peso naquele lugar. Porque ali está cheio de pessoas que não foram quebrantadas. Puxa, eu senti um negócio diferente. Potestades do ar. O Senhor te diz: eu te dei autoridade para limpar os ares da sua vida. E para determinar que tipo de atmosfera que vai acompanhar você. Eu não aceito, irmãos, eu não aceito que demônios determinem a minha atmosfera. Eu não aceito que espíritos malignos determinem peso espiritual sobre mim. Por encontrar uma doença na minha alma, por encontrar uma brecha na minha alma, por encontrar um pensamento incrédulo, um sentimento de soberba, um pânico. Jó disse: o que eu temia me sobreveio. Meu irmão, fica livre desse medo aí, urgente. Como é que eu fico livre do medo, pelo amor de Deus, pastor? Pega essa cobra pela cauda, enfrenta o problema, olha de frente, pega a cobra pela cauda, que ela vai virar a autoridade de Deus na sua vida. O seu medo, preste atenção, o seu medo é um sinal de onde nascerá a sua autoridade. O seu pânico, o seu medo, a sua insegurança é o sinal de um lugar que vai nascer autoridade. Mas você vai ter que pegar a cobra pela cauda. Moisés fugia da cobra e o Senhor falou: não foge, cara, enfrenta. Medo a gente não foge, medo a gente enfrenta. Medo a gente enfrenta. Medo a gente enfrenta. Medo a gente enfrenta. Espera aí, como é que é? Vamos lá. Enfrenta. Tudo isso para que a trombeta toque livremente e a tocha brilhe sem nenhum impedimento. Então todo cristão precisa ser quebrantado. Todo cristão precisa ser humilde de espírito, quebrantado, tranquilo, quieto, não entusiasmado com a justiça própria, não entusiasmado com sua própria performance. Puxa, eu arrebentei. Sai dessa, cara. Você vai se arrebentar. Você precisa aprender a guardar o seu coração. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Agora, uma alma cheia de soberba, ela não guarda o coração, ela destrói o coração. Uma alma cheia de medo, ela não guarda a fé, ela bloqueia a fé. Como é que eu vou descer do barco se eu estou com medo? Quer dizer, Pedro afundou, ele já estava lá fora. Tem gente que já afunda dentro do barco. Tem gente que antes de descer do barco já está naufragado. Tem gente que antes de dar o passo de fé já afundou por dentro, por causa do medo. O Senhor te diz 365 vezes na Bíblia: não temas. Não temas. Então peraí, quando você começar a lidar com uma resistência, pega esses pontos. Peraí, tem um medo aqui, opa, tem uma soberba aqui, tem um eu acho demais aqui, eu penso, eu sei. Cara, quem vence é quem não sabe. Quem vence é quem não pode. Estou falando em termos do espírito. Você pode vencer de outra maneira, mas a Bíblia diz
que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus escolhe as coisas que não são para envergonhar os que são. Então eu quero ser escolhido por Deus. Se eu sou escolhido, meu espírito é liberado. Se o meu espírito é liberado, eu estou na velocidade do meu espírito. Eu quero que você diga isso forte comigo: eu tenho a velocidade do meu espírito. Faz assim com a mão e diga: se o meu espírito está andando, andando eu estou. Se o meu espírito está correndo, correndo eu estou. Se o meu espírito está voando, essa é a minha condição. A sua condição é em espírito. A sua condição é em espírito. Porque muitas vezes o espírito está inativo, irmãos. O espírito está dormindo. E a alma está, ideias, planos, estratégias. O que nós vamos fazer? E a gente fica gastando energia natural, quando nós não somos mais naturais. Para de gastar fósforo. Para de gastar fósforo. É a vitamina do cérebro. Para de gastar fósforo e gaste tempo com Deus. Note bem, a orientação que os 300 receberam só pôde ser obedecida porque cada um deles, quando desceu no ribeiro, lambeu a água. Vou repetir. A orientação de Deus para os 300, que era tocar a trombeta e quebrar o cântaro, de noite, na mudança de guarda. Porque, querido, se eu estou no monte, lá embaixo está o inimigo, e eu toco a trombeta e quebro o cântaro, e tem uma tocha acesa, eu me torno um alvo muito fácil. Porque o meu inimigo tem o barulho e a luz, só mirar a flecha. Mas Deus está falando assim: não importa o que o natural está dizendo, se eu estou te dando uma palavra. Não importa o que as circunstâncias estão dizendo, se eu estou te dizendo para tocar a trombeta e quebrar o cântaro. Eu não trabalho com poderosos, eu trabalho com quebrantados. Eu não trabalho com gente forte, eu trabalho com gente fraca. Eu não venço a guerra com números. Eu venço a guerra com quem tem coragem de descer no ribeiro e lamber a água igual cachorro. Será que eu tenho uma tipologia aqui? Lamber a água, será que eu tenho uma simbologia bíblica aqui, do orar em línguas? Será que eu tenho uma figura no Antigo Testamento do batismo no Espírito Santo? O que Deus estava dizendo? Só vai para a guerra quem é batizado no Espírito Santo. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Cara, ninguém que desce no ribeiro e se joga na água tem autoridade para tocar a trombeta e quebrar o cântaro, porque ele vai... Caso que eu falei uma expressão tão goiana aqui que... Eu não vou falar não. Ele vai pôr farofa no ventilador. Eu ia falar outra coisa.
Tatatana espoleta. Ele vai tananana a espoleta. Ele vai tananana a isca. Irmão, o diabo não pode derrotar você. Só você pode se derrotar. Então aprenda a tratar da sua alma como você trata do seu espírito, mantendo-a quebrantada, mantendo-a submissa à cruz. Levante a cruz de Cristo, exalte o sangue de Jesus, contemple o Calvário e não perca essa visão no seu momento de maior glória. Porque a Bíblia diz assim em Hebreus capítulo 13: saiamos pois a Ele, fora da cidade, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha. Hebreus capítulo 13: saiamos pois a Ele. Ah, Senhor, como diz o publicano, obrigado, porque eu oro tantas horas em línguas, eu jejuo, eu dou o dízimo de tudo, sabe? Você passa a ter um relacionamento com a vida de acordo com o que você faz, e o que você faz estraga a sua vida. É o que Deus faz que conserta a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Ou você acredita em mim, ou não anda comigo. Você é especialista em estragar o sabão. Você é especialista em perder o doce. Você é especialista em estragar a festa. Por sua conta, desculpe, o sangue de Jesus me cobre. Por sua conta você só faz merda. Porque acertar na carne é errar no espírito. O que adianta? Você acertou na carne, mas perdeu o que Deus falou. Entendeu? Você fez certo, mas foi reprovado. Você conquistou, mas perdeu a guerra. Você foi aprovado pelos homens, mas reprovado por Deus. Você foi promovido pelos homens, mas rebaixado pelo Espírito. O Senhor te diz: quebra o cântaro. Sabe o que é quebrar o cântaro? É assim, ó: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra onde caíste e volta às primeiras obras. Lembra que o que gera é o que mantém. O que te levou é o que te sustenta. Os princípios que geraram esse prédio são os fundamentos dele. Volte aos fundamentos, volte aos básicos, queridos. O exército vencedor do Senhor, ele é um povo firmado nos básicos. A gente não complica, nós não temos tempo para complicar as coisas. Nós temos uma guerra para vencer. Desculpe, mas eu não tenho tempo de ler certos livros. Eu não tenho tempo de ouvir certos pregadores. Eu não estou sendo soberbo. Eu não tenho tempo de seguir certas modas evangélicas. Cara, eu estou numa guerra. Eu estou numa carreira. Eu estou correndo a minha carreira. Eu não estou atrás de pai. Eu não estou atrás de visão. Eu não estou atrás de doutrina. Eu entrei num caminho profético e estou indo de fé em fé, de glória em glória. Agora, eu não vou permitir que nada concorra com isso. Porque a Bíblia diz que as ambições do mundo, o desejo pelas riquezas, as preocupações, as ansiedades dessa vida
concorrendo, sufocam. Tem muito crente sufocado espiritualmente, porque deixou a alma entrar no meio. Muito crente sufocado. Querido, eu declaro aqui uma igreja desintoxicada. Eu declaro no Brasil uma igreja livre de todo peso religioso. Eu profetizo sobre essa nação uma igreja com o espírito liberado. No norte do Brasil, no sul do Brasil, no oeste, no leste, no centro-oeste, no sudoeste do Brasil, eu profetizo apóstolos e profetas livres no Espírito. Gente que toca a trombeta e vence, mas tem o cântaro quebrado, porque você não vê o som, mas você vê a luz. O som você percebe, a luz você vê. O Senhor te diz: filho, o que você percebe te dá vitória, mas o que vem em você é o que te mantém na vitória. Vou falar de novo. Filho, o que você percebe é o que te dá a vitória, é a trombeta. Mas o que te mantém na vitória é a luz, é a verdade. E essa luz só pode brilhar se o cântaro for quebrado. O Senhor te diz: quebra o cântaro, cara. Para de tocar essa trombeta com o cântaro. Sabe, não, é o que eu penso, é o que eu acho, é assim, é assim. Cara, eu não estou nem aí para o que eu acho. Eu não estou nem aí para o que eu penso. Minha opinião não vale nada quando o assunto é guerra espiritual, quando o assunto é cara a cara com o diabo, quando o assunto é um milagre que eu preciso. O que vale o Weber? Não vale nada. O que vale o Weber? Quando o assunto é sobrenatural. Mas se eu segurar uma tocha e tocar a trombeta, o som da trombeta e a luz da tocha confundirão os meus inimigos. O que eu percebo e o que eles veem confundirá os meus inimigos. Por isso que a oração em línguas é tão importante. Por isso de 32 mil, só 300 lamberam água como cachorro. Um dia Jesus falou assim para a mulher cananeia: não é bom tomar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E a gente pensa que Jesus estava humilhando aquela mulher. Jesus não estava humilhando, Jesus estava promovendo, porque ela era pó. De pó para cachorro houve uma evolução. De pó para cachorrinho houve uma mudança bem grande. O problema é que você tem vergonha. Eu vou ficar falando essas palavras aqui em línguas 5 horas, eu não estou entendendo nada. Eu comecei a orar em línguas, as coisas pioraram. Eu estou falando em línguas, nada muda. Cara, pelo amor de Deus, muda essa página. Muda essa página, cara. Ou então rasga sua Bíblia, porque isso não é moda de Heber, nem de ouvir e crer. Isaías 28, 11 e 12, Marcos capítulo 16, 1 Coríntios 14, 2, 14, 4, 14, 14, 14, 28, 1 Tessalonicenses 5, Efésios 6, 18, Judas versículo 20, eu tenho um caminhão de versículo para te estimular a lamber essa água. Lambe essa água aqui, que é a palavra de Deus, até a revelação vir e aparecer na sua mão uma trombeta e uma tocha. O Senhor te diz: vai lamber água
até que você perceba que na sua mão tem uma trombeta e uma tocha. Fica lá. Deus falou para Gideão: Gideão, observa, só aqueles que lamberem a água como um cão. Sabe qual que é a característica de um cão? Ele nunca fica amargurado. Ele pode passar até medo de você, mas amargurado com você ele não fica. Você chega em casa, o gato não está nem aí, o cão vem te receber na porta, depois de ter apanhado de manhã cedo. O cão tem um sentimento de pertencer. O negócio do gato é o território, o negócio do cão é o dono. Eu pertenço a Jesus. Você diz, ele está usando a vara comigo, mas não tem problema. Eu sempre vou receber de braços abertos. Eu quero mais é apanhar dele mesmo, porque é melhor apanhar de Jesus do que de demônios. É melhor apanhar de Jesus do que de enfermidades, do que de circunstâncias, do que de doutrinas falsas. Ó Senhor, vem com a tua vara e me corrige, me ensina a orar, porque orar não é blá, 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 blá. Orar é transformar coisas invisíveis em visíveis. Então olha para mim, quando você estiver correndo espiritualmente, e você começar a perceber alguma coisa vindo sobre, resiste isso. Seja maduro você mesmo, para que você não dependa do culto de domingo que vem. Hoje é segunda-feira, vai passar terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí domingo Deus vai usar o pastor para falar o que você tem que ouvir agora, porque amanhã você tem que resolver o problema, cara. Você vive de domingo em domingo. Você vive de pregação ungida em pregação ungida. Até quando? É tão bom identificar essas coisas e matá-las e quebrar o vaso. Agora deixa eu te falar uma coisa: ninguém vai quebrar o vaso por você, nem Deus. Olha para mim, a Bíblia diz assim: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Deus nunca vai te humilhar, porque o trabalho de Deus não é te humilhar, o trabalho de Deus é te exaltar. Mas para que Ele te exalta, você precisa se humilhar. Você vai lá na pessoa que você feriu e diz: olha, me perdoe, eu pequei contra você. Você vai abraçar o seu inimigo, dar outra face. Você é que se humilha, Deus não te humilha, Deus só te exalta. Shequetaramanaya. Eis que eu vejo trombetas e tochas nas suas mãos. Diga assim comigo: primeiro, faz assim, ó, eu faço parte de 32 mil. Diga assim: eu sou um na multidão. Segundo, eu continuo no meio de 10 mil. 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita.
A bênção não está com 32 nem com 10. A bênção está com os 300. Porque os 300 descem no ribeiro com espírito vigilante. Os 300 se mantêm sóbrios durante o sucesso. Muitas vezes o que derruba um crente não é o sofrimento, é o sucesso. Enquanto o cara estava numa guerra, apanhando, estava uma benção, o espírito estava liberadíssimo. Agora que o negócio aconteceu, pesou. Não. Eu vou quebrar esse cântaro. Diga comigo bem forte: eu vou quebrar esse cântaro. Eu quebro esse cântaro. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Eu vou correr minha carreira. Eu vou completar minha carreira. Jesus é o autor e o consumador da minha fé. Sai da frente que eu estou passando. Não tem tempo para ficar soberbo. Não tenho tempo para ter medo. Não tenho medo para mimimi. Cara, você arruma tempo para mimimi se você está diante de uma guerra, cara. Tem principados e potestades lançando dados inflamados, e você vai discutir, porque fulano, porque Beltrano, porque... Cara, seu lugar não é na guerra, seu lugar é na creche. Sai dessa guerra e volta para a creche. Você está me atrapalhando, cara, porque eu estou aqui guerreando, pensando que tem uma espada de cá e uma espada de cá. E eu olho e vejo uma mamadeira e outra mamadeira. Meu Deus! Me dá guerreiros, Senhor! Me dá guerreiros, Senhor. Gente que tem autocontrole. Gente que sabe que sucesso é produto da fé, e fé é produto da graça, e graça é produto da cruz, e cruz é produto do sangue. É gente que não se gloria. Paulo disse: longe de mim gloriar-me. Longe de mim gloriar. Cara, você tem que ficar longe de se gloriar. Paulo diz: longe de mim gloriar-me, senão na cruz. Sabe por que pesou? Porque você perdeu a cruz de vista, você perdeu o sangue de vista. Você está investindo na sua performance, nas suas obras, e Deus está te dizendo assim: filho, no final você não vai ser adorado, me perdoe, porque Deus nessa história sou eu, filho nessa história é você, dono do patrimônio sou eu, e você é o herdeiro. No final dessa história, filho, me perdoe, mas eu serei glorificado, e você será coroado. E você nem terá coragem de usar a coroa, você vai colocá-la nos meus pés. Se você for um ancião. Quem é maduro, joga as suas coroas aos pés do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Um dia, Assuero honrou Mordecai, deu para ele o cavalo real, deu para ele o manto real, deu para ele o cajado real, a coroa real, colocou Amã para puxar o cavalo e pela cidade gritando: assim se faz ao homem que o rei quer honrar, assim se faz ao homem que o rei quer honrar. Essa história está no livro de Esther. Mas quando
Amã terminou de dar a volta na praça com Mordecai, Mordecai teve que ir lá no rei devolver tudo para o rei, que não era nada dele. O que você está fazendo indo para sua casa com essa coroa? O que você está fazendo indo para sua casa com esse manto, com esse cajado real? Você não entendeu nada ainda? Que você foi honrado por causa da sua fé, mas a glória é do rei. Você foi honrado por sua fé, mas por favor, vá lá, entrega o cavalo, entrega a coroa, entrega o manto. E volta para a porta da cidade, porque lá é o seu lugar. E o dia que eu acabar com Amã, eu vou te promover, mas eu vou te promover, diz o Senhor. Entrega o cavalo, entrega a coroa, entrega o manto, entrega tudo para o rei e volta para a porta, Mordecai. Porque é lá que você vigia, é lá que você se mantém alerta, é lá que você sabe o que está entrando e o que está saindo, é lá que você cuida de Esther. Enquanto Esther está metida na intimidade do palácio, Mordecai, você está na porta da cidade, garantindo a segurança de Esther. Agora imagine o mundo espiritual olhando para você, depois que você foi honrado, pegando o endereço errado, indo para a sua casa com o cavalo do rei. Todo mundo vai olhar para você, vai rir de você. Você usando a coroa do rei, todo mundo sabe que essa coroa não é sua. Você de honra vai passar a ser motivo de chacota. Você está montado no cavalo que não é seu, usando a coroa que não é sua, o manto que não é seu e o cetro que não é seu. Nem a manta está te puxando o cavalo mais. E você acha que isso é alguma coisa. Quebremos o cântaro, entregando para o rei o que é dele. Toda honra, todo louvor, toda glória. O que o Senhor requer de ti? Senão que, número 1, ames a misericórdia, pratiques a justiça, não a sua, a dele, e andes humildemente com o teu Deus. O que o Senhor requer de ti? 3 coisas: ame a misericórdia, pratique a justiça, viva por fé, e ande humildemente com o teu Deus. Porque Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede a sua graça. Me perdoe, a graça não é para os soberbos, a graça é para os humildes. A graça não é para quem se basta, a graça é para quem não se basta. A graça é para quem pode dizer: Senhor, o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Não vou ficar soberbo porque eu andei no cavalo real, usei a coroa real, usei o cajado real. Amã saiu gritando na praça comigo. Isso é minha fé que fez. Mas eu vou ficar soberbo com as minhas fraquezas, vou ficar bem orgulhoso com as minhas injúrias e as minhas necessidades, e as minhas perseguições por amor a Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu tenho orgulho da guerra que Ele permitiu que eu participasse.
Eu tenho orgulho de não conseguir, cara, e assistir ele fazendo. Eu estou muito orgulhoso porque eu não alcancei, os negócios caíram na minha cabeça. Não tem nem jeito de eu esquivar. Ele é o flecheiro de Israel. Pá! Eu sou o alvo do seu amor, eu sou o alvo da sua misericórdia, eu sou o alvo da sua graça. Então sim, eu vou continuar fluindo no Espírito, mas com a minha alma quebrantada, para que o meu espírito não seja bloqueado por uma alma doente, para que o meu espírito seja liberado pelo quebrantamento. O quebrantamento da alma mantém o espírito liberado. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Olha para o teu irmão, fala assim, quando começar a vir aqueles sentimentozinhos, fala para ele, de soberba, de dúvida, de desânimo, de transferir culpa para os outros, de incredulidade, está na hora de quebrar o cântaro. Está na hora de quebrar o cântaro. Aleluia. Meu Deus, os céus e o inferno olham para esse povo. Quem é esse povo? É um povo que tem o cântaro quebrado. É um povo que brilha na escuridão. É um povo que o inimigo podia matar com muita facilidade, mas não consegue, porque eles estão ocupados em confusão entre si. E aí a bênção foi para todo mundo, porque quando eles fugiram, aí veio os medrosos, veio os covardes, veio todo mundo e foi atrás deles. Os 300 os 300, irmãos, presta atenção, estou terminando. Os 300 são uma chave do Espírito para abençoar todo Israel. Não pensa você que aqueles irmãozinhos fraquinhos que não foi com você para a guerra vai ficar sem a bênção, não. Em você opera a morte, para que neles opere a vida. Em você opera a morte, para que neles opere a vida. Você morre, para que outros possam viver. Quando eles fugiram, Gideão chamou todo mundo: vamos embora, vamos pegar eles, pega eles. Mas todo o medo dele já havia sido transferido para o exército inimigo. Porque o espírito dos 300 tomou conta de todo mundo. Não é que Deus não quer te usar, é que você precisa do espírito dos 300. Não é que Deus não quer fazer, é que você precisa da atitude dos 300. Você toca a trombeta, amém, crê e confessa, mas você quebranta a carne, segue o Espírito Santo. Segue o Espírito Santo. É liderado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana, obedeceu até a morte e morte de cruz. Ele foi brilhando, 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 até que na cruz ele explodiu tudo. E o que para os homens era o momento mais vergonhoso, para os céus foi o momento de maior glória. A cruz.
Ressurreição é consequência, glorificação é consequência, derramado do Espírito Santo é consequência, mas na cruz você é quebrantado, porque você nega a si mesmo e segue uma palavra. Essa semana é uma semana de milagres no nosso meio. Pessoas estão sendo curadas agora de câncer. Olhos estão sendo abertos, ouvidos estão sendo abertos. Infecções crônicas estão desaparecendo, doenças. Espíritos de pobreza e miséria, obras de macumbaria, de bruxaria, de magia negra, estão sendo desfeitas. O Espírito Santo está entrando na sua casa. O Espírito Santo está entrando na sua atmosfera, e o Espírito Santo está aliviando o seu espírito, tirando o peso, simplesmente porque você deixou o serafim tocar sua boca e purificar os seus lábios, e você disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem é você? Alguém que tem os lábios queimados. Você fala com dificuldade, você não fala mais, você não é mais tão eloquente quanto você era. Né, Moisés? Você agora está até gaguejando. Só que o que você fala acontece. O cântaro foi quebrado. Você entendeu não um método, mas um espírito. O espírito dos 300. Deus só vence a guerra com o espírito dos 300. Deus só vence a guerra com o espírito dos 300, porque eles sabem tocar trombeta, mas eles sabem quebrar o cântaro. Note bem, você não tem que se esforçar para iluminar, você só tem que quebrar o cântaro, porque a luz já está aí dentro. Seu papel não é iluminar, a luz está aí dentro. Seu papel é quebrar o cântaro, obedecer o Espírito Santo, que a luz já está aí dentro. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Vamos ver o que o Espírito Santo aguarda para nós amanhã. Quem trouxe a sua oferta pode colocar aqui. Eu tenho jogado a rede sobre o Brasil, estou atrás dos meus filhos na fé. Meu WhatsApp é 629-8223-1222. Meu WhatsApp é 629-8223-1222. Manda um WhatsApp para mim e diga: eu quero ser seu filho na fé, eu quero caminhar no espírito dos 300. Irmãos, Deus está levantando 300 no Brasil, Deus está levantando 300 nas Américas, na África, na Ásia. Deus está levantando os 300. Os midianitas estão fritos, em nome de Jesus. Graça aí, Pai.